Graças a Deus, que Deus continue te abençoando de uma forma muito especial. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, que é a salvação em Jesus Cristo. Nós já estudamos a primeira parte, que aprendemos aqui, de fato, as vitórias que Deus vai nos proporcionar, que é a necessidade da salvação, Também o problema do pecado e o amor de Deus como resposta. E hoje nós vamos aprender sobre Jesus Cristo, o único caminho. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 14, versículo 6, que disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho que nós temos para irmos para o céu é Jesus. Não é igreja, não é pastor, não é irmão. O caminho é Jesus. O caminho que vai conduzir aos céus é Jesus Cristo. Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. A sua morte e ressurreição garantem a todos nós a salvação. Conforme nós acabamos de ler aqui no texto de João, também se nós olharmos aqui para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, Atos capítulo 4, versículo de número 12, a Bíblia vai mencionar também que não há outro fora de Jesus. O texto diz assim, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a nossa salvação é o Senhor Jesus. Não vai vir nenhum outro para nos conduzir para essa glória celestial. E é importante nós entendermos que o nosso Deus, ele é o único que vai nos dar a salvação, que garante a salvação para todos nós. Então, meu irmão, não tem como nós fugirmos dessa ação de Deus. E em quinto lugar, como vamos receber a salvação? A salvação que nós vamos receber é pela fé em Jesus Cristo, acompanhada de arrependimento e confissão. Se você arrepender dos seus atos, dos seus pecados, e você confessar, aí sim você vai alcançar a sua salvação. Por isso que Jesus falou, através de 1 João, filhinhos, se vós pecardes, não vos preocupeis, porque tendes um advogado, Jesus Cristo. Então, o nosso advogado é Jesus. O caminho que nós vamos herdar, que nós vamos alcançar, é Jesus Cristo. Então, não há outro ponto central. O ponto central da nossa salvação, quem vai nos conduzir ao céu de fato, é o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. E como sendo aqui acompanhado, conforme nós acabamos de mencionar, se nós olharmos aqui para Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, no versículo de número 19, o texto de Atos dos Apóstolos, 3,19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Nós precisamos de arrepender, de converter. Ah, pastor, mas eu já sou crente há muitos anos, eu tenho muito tempo que eu aceitei Jesus e tudo. Irmãos, aceitar Jesus não é ter uma vida com Jesus, não é você pegar uma Bíblia aí com a harpa cristã para a igreja e participar do culto, participar do movimento, não. Ter Jesus no seu coração, ter convicção e certeza e garantia
é você ter mudança de vida, é você ser de fato transformado. E quem vai saber quem era e quem é você? Jesus sabe de tudo. Você entende que quem sabe de todas as coisas é o Senhor Jesus e também as pessoas que estão no nosso convívio. Eu costumo dizer o seguinte, que por onde você passar, alguém vai atrás de você. Então você tem que ter um bom testemunho, você tem que ser exemplo de vida. O pai tem que dar um bom exemplo para os seus filhos, para a família, para todo mundo, os irmãos da mesma forma e assim sucessivamente. Então quando nós temos um encontro genuíno com o Senhor Jesus, aí verdadeiramente nós somos alcançados pelo poder da palavra. Por quê? Há uma transformação na nossa vida. O Senhor de fato transformou, mudou a nossa história, mudou a nossa situação e nós tivemos um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Então, quando há esse encontro genuíno, há uma pessoa que é mudada, não é a mesma pessoa, porque a Bíblia diz que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, nós precisamos de fato de andar em novidade de vida. A Bíblia diz que nós temos que andar em novidade de vida. E andar em novidade de vida é você ser uma nova pessoa. Mas aqui no livro de Romanos, no capítulo 10, o versículo 9 e 10 diz assim: a saber-se, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então eu tenho que confessar, eu tenho que arrepender, eu tenho que andar em novidade de vida para que eu possa de fato alcançar os céus e receber da parte do Senhor as muitas vitórias que Ele vai nos conceder para a honra e para a glória do nome dEle. Então, dessa maneira, meu irmão, também nós podemos ver aqui no texto de Efésios, no capítulo de número 2, versículo 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Por quê? A nossa salvação, ela vem de graça. É pela graça, é pela misericórdia, é pelo amor. Ela não vem dos homens, ela não é uma salvação que vai depender das nossas forças, não. Mas para nós alcançarmos o céu, nós vamos alcançar através dos nossos esforços. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que ter uma vida genuinamente convertida, eu tenho que ter uma vida transformada para que eu possa herdar tudo aquilo que o Senhor tem a proporcionar para mim, para a honra e para a glória do nome dEle. E para nós concluirmos aqui, o tópico 6, que diz assim: os resultados da salvação. Quais são os resultados da salvação? Nova vida em Cristo. Ou seja, eu não vou ser a mesma pessoa, eu sou uma nova pessoa. Perdão dos pecados, vida eterna. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura Ou seja, é uma nova pessoa. Se nós estamos com Jesus, se nós estamos em Cristo, eu de fato vou ser uma nova pessoa, não vou ser a mesma pessoa. Porque se eu mentia, eu não vou mentir. Se eu fazia alguma coisa de errado, eu não vou fazer mais. Por quê? Porque eu sou nova pessoa. Aí sim houve uma conversão genuína para a honra e para a glória do Senhor. E quando nós olhamos aqui no livro de João, no capítulo de número 1 do Evangelho de João, capítulo 1, nós olhamos aqui no texto de João, capítulo 1, e no versículo de número 12. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. O texto diz assim, João 1, 12.
mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, aos que creem no seu nome. Então, eu não vou ser criatura, eu vou ser filho, eu vou ser co-herdeiro de todas as coisas da parte do Senhor na minha vida. Por quê? Porque eu tenho uma conversão genuína para a glória de Deus. E quando nós olhamos aqui para o livro de Romanos, nós vamos em Romanos aqui, no capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Olha o que o texto da palavra de Deus diz aqui no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo 1. O texto diz assim, Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, se há uma transformação, se há uma mudança, eu não vou ser mais e nem vou andar na carne, eu vou andar sempre em Espírito, conforme o apóstolo Paulo mencionou no texto de Romanos 8. E para a nossa conclusão aqui, o convite da salvação. A salvação é um presente disponível hoje, para mim, para você e para todos aqueles que querem. A decisão, ela é pessoal e urgente. Não tem como nós pensarmos de outra maneira, porque a decisão depende de você, depende de cada um individualmente, porque a palavra de Deus, ela confirma tudo o que nós quisermos. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, no versículo de número 20, a Bíblia diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está à porta, meu irmão. O Senhor está à porta, minha irmã. Basta tão somente você abrir a porta do teu coração, deixar Jesus entrar e você vai alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Por quê? Porque a nossa vida depende única e exclusivamente de nós termos esse encontro genuíno com o Senhor Jesus e alcançarmos todas as bênçãos, todas as vitórias, a qual Deus proporciona para cada um de nós, para a honra e para a glória do nome dele. Então, com essa palavra, eu quero concluir aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, que eis agora o tempo aceitável. É tempo de nós termos essa convicção, esta aliança, este compromisso. E com essa palavra, meu irmão, toma posse dela, determina na sua vida e da sua família, no nome de Jesus. Vamos orar e que Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, quero te agradecer ao Senhor por este estudo tão especial. Que o Senhor venha alcançar a cada vida, a cada lar, a cada família, todos os irmãos que estão participando conosco, aqueles que estão distantes, que moram, ó Deus, em outros estados, em outras nações. Meu Deus, que o Senhor vai de encontro com cada um e determina a tua graça, o teu amor, e que todos eles possam ser alcançados pelo poder da palavra, porque a nossa salvação vem do Senhor, ó Deus, porque o Senhor morreu na cruz para que todos nós fôssemos resgatados para uma vida eterna, uma vida de glória, uma vida de alegria e uma vida de vitória. Para a glória do teu nome nós oramos e te agradecemos, ó Deus, no nome do Senhor, que toda a ação do diabo seja quebrada e os teus filhos sejam abençoados para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo do Senhor. Nós oramos e te agradecemos, o Senhor, nesta hora, meu Deus, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua família, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, inscreva-se no canal, porque todos os dias Deus tem uma palavra de bênção, de vitória para você e para toda a sua família, no nome de Jesus. Que todos ficam na paz do Senhor Jesus.